Bem, pessoal, vou falar aqui um pouco sobre as operações que eu fiz hoje e esse vídeo vai ser um pouco mais longo, que eu quero falar um pouco da minha história, de algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês e algumas dicas que eu quero dar. Bem, hoje foi assim, né? Eu fechei com R$ 80, foram uma operação aí de... A operação andou mais que 8 pontos, né? Só que eu tinha levado um stop antes que eu acabei tendo que recuperar. Não sei se todo mundo conhece os recursos que tem no Profit, né, para quem usa o Profit, mas aqui tem como você deixar no gráfico as marcações das operações que você fez. Então aqui, ó, fica representado aqui o verdinho onde eu entrei e o amarelinho onde eu saí. Então a primeira operação que eu fiz hoje aqui no dia foi essa aqui, ó. Hoje o mercado, para quem não acompanhou aí de dólar, ele abriu com um gapzinho de alta, depois trabalhou aqui até mais ou menos 9,5 com uma forte queda aí, né, com relação ao fechamento do preço de ontem. Cadê? Ele abriu com um gapzinho de alta aí de pouco mais de 0,1%, né, 8 pontos só de gap. Aí ele subiu aí até 0,5% e depois despencou. Caiu até mais ou menos 1% aqui até as 9 da manhã. Depois o preço deu uma corrigida, continuou caindo depois e depois realmente reverteu, teve uma reversão da tendência e o preço depois ficou andando lateral aí, mas ainda com uma leve quedinha. Mas então, essas operações que deram aqui no começo do dia eu não peguei. Quando eu iniciei aqui o dia aqui, ó, o preço já estava nessa pernada de baixo aqui, então não me deu muita oportunidade aqui. Por que eu falo que não me deu muita oportunidade aqui, apesar de aqui, ó, ter dado algumas entradas? Uma das coisas que sempre tem que olhar no IFR é isso aqui, ó. Você tem um topo, um fundo aqui, né, feito aqui, e aqui um fundo mais baixo. Mas quando eu olho no IFR, os fundos que foram formados mais baixos, eles estão mais altos aqui. A gente chama isso de divergência. Eu tenho até um vídeo aí no canal aí que eu falo sobre divergência de topos e fundos, só que no MACD, mas o IFR ele te dá essa mesma visão também. Então aqui está descendo e aqui está subindo. Então aqui isso aqui me mostra que esse movimento aqui já está um pouco viciado, que ele vai parar de descer. E sem falar que no canal que ele estava descendo, ele já estava voltando aqui para cima aqui da parte superior do canal, que provavelmente que era ou ele ia buscar pelo menos essa parede aqui para depois continuar caindo, ou realmente seria uma reversão de tendência. Então aqui, quando o preço sai aqui do canal aqui, ele monta essa estruturinha aqui, né? Um ombro, cabeça, ombro aqui. Eu acreditei aqui que o preço ia voltar, porque ele não estava conseguindo sair daqui, mas essa aqui foi a primeira operação do dia que eu fiz e não foi uma operação legal. Eu não tinha muitas confirmações para entrar. O estocástico já tinha funilado aqui, então não dava dando muito, praticamente só o IFR que estava dando um sinal, e muito feio ainda. Mas aqui, deu um para trás aqui, o topo aqui estava mais baixo do que o anterior, as médias ainda estavam inclinadas e ainda nessa configuração, né, de verde, laranja e vermelho, e a tendência de baixa estava forte, então aqui eu arrisquei fazer a operação. Entrei aqui, a operação andou 2 blocos ao meu favor, eu já peguei o meu stop, né, que estava aqui acima aqui, e trouxe aqui para baixo aqui de onde eu entrei. Então o preço voltou e voltou forte, pode ver aqui que nem deixou sombra aqui nos blocos que formou aqui de repique aqui, e já me tirou. Aí aqui eu saí no game com 5 pontos só, acho que foi 5 pontos mesmo, não lembro, depois vou olhar o relatório de performance aqui, eu vejo certinho. Aí o preço saiu aqui da região das médias e ficou entre essa aqui, voltou, aqui foi uma entrada também, né, porque aqui já estava dando, ó, aqui o IFR estava acima das médias aqui, e aqui também o estocástico já estava com a vermelha acima da verde, então aqui estava dando, então esse aqui era um sinal de compra. Eu não quis fazer, eu ainda estava acreditando na venda, principalmente porque aqui segurou aqui, deixou 2 blocos aqui para baixo aqui, ó, bem na média aqui de 77 períodos. Então quando deixou esse sinal aqui, eu entrei, cadê? Ah não, desculpa, tô falando merda. Aqui eu entrei e fui comprado, né? Eu tava acreditando aqui que os sinais aqui estavam todos dando compra, então eu acreditei na compra aqui, ó. Aqui já tinha dado, né, a compra aqui com os negócios alinhados. Aí foi, testou aqui, deixou esse martelinho aqui. Então eu acreditei nessa compra aqui e entrei.
Só que quando eu entrei, o preço foi contra, né? Então eu fui estopado, meu stop estava aqui. Aqui tá dando a entrada aqui porque na verdade eu tô olhando o 5R, mas se eu olhar no 4R eu entrei bem na cabecinha, quer ver? Aqui, ó. Essa no caso foi a segunda operação que eu fiz, né? Então quando fechou esse box aqui, eu coloquei uma compra aqui, acionou minha compra, chegou a ficar aqui quase 3 pontos positivo aqui, só que depois veio com tudo para baixo, né? Aí meu stop estava aqui abaixo, né? Do rabinho aqui, eu fui estopado aí com, eu acho 5 pontos e meio, né? Aqui não dá para pegar certinho para saber, mas acho que foi mais ou menos isso, 5 pontos e meio. Aí eu já tinha 5 reais de crédito, né? Dessa primeira aqui que eu fiz aqui, então eu fiquei com 50 reais, com 45 reais negativo, ou 40, não lembro, eu vou olhar o relatório de performance aqui. Aí beleza, eu levei esse stop aqui, eu ainda tinha mais uma operação para fazer, eu sempre tento fazer mais uma. E daí o preço fez isso aqui, né? Realmente congestionou aqui nas médias e jogou o preço para baixo. Aí aqui quando rompeu aqui, ó, e rompeu com força aqui, perdendo todos esses fundos aqui, ó. Aqui eu tinha traçado uma linha, bem aqui, que foi de onde o preço mais brigou. Eu sempre gosto de fazer isso. O preço bateu aqui, caiu. Bateu aqui, caiu, bateu aqui, não conseguiu passar também e brigou aqui. Então, aqui quando rompeu aqui, aí eu busco a outra briga forte que teve aqui. Foi aonde? Onde mais teve briga aqui foi nessa região. O preço perdeu ela, tentou recuar e as médias aqui eu já estavam com uma configuração muito bonita, todas inclinadas realmente para baixo e aqui todos os indicadores confirmando. E como realmente o início do dia estava com tendência de baixa forte, eu fui na venda mesmo, deixou esse sinal aqui, eu entrei aqui. Aqui, se eu não me engano, eu acabei batendo no mercado, ou eu deixei ele pendurado, não lembro, mas eu entrei aqui. Andou a meu favor, né, o stop aqui, andou a meu favor, andou a meu favor, andou a favor. O meu alvo aqui, qual que era? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Eu olhei isso aqui como se fosse uma perna, o recuo aqui e perdendo aqui. Então, o meu alvo aqui foi esse aqui. Primeiro 1% veio, perdeu esse aqui, então aí eu tento buscar o segundo alvo, depois o terceiro alvo. Realmente foi no terceiro alvo, só que eu saí no segundo aqui mesmo, aqui um pouquinho abaixo do segundo. Não quis segurar até lá não, e até que foi bom. Porque quando o preço bateu aqui, ele voltou para cima com tudo. Então eu entrei aqui, aí a operação andou a meu favor, eu desci o meu stop para baixo, né? E fui descendo, conforme o preço ia andando, fui descendo. Até que ele deu esse para trás. Aí nesse para trás aqui, o meu stop que estava lá em cima, eu trouxe aqui para a máxima desse aqui. E a minha saída estava aqui, mais ou menos. Só que aí o preço começou a brigar aqui, ó. E daí eu não quis arriscar, esperar o preço pegar o meu alvo que estava aqui um pouquinho para baixo, não. Aí eu peguei e já executei logo. Então, essa operação aqui foi a que me rendeu um pouco mais. Eu peguei, eu não sei se foi 12 pontos, mas eu vou ver no relatório de performance depois, mas foi aqui que eu saí. Aqui foi uma operação que realmente eu fui mão de alface, mas como eu já estava com lucro e eu não precisava operar de novo, eu só operei porque os sinais foram bons. Então aqui realmente aqui foi onde aconteceu a reversão da tendência. Pode ver que as médias inclinaram para cima e elas trocaram de posição. E o principal, perdeu a média de 200 e fez um pullback aqui em cima. Esse aqui é um sinal excelente. E aqui, ó, todos os indicadores já mostrando aqui o sinal forte de compra. Então aqui quando fez esse sinal eu entrei aqui onde está o amarelinho. Andou 2 boxes a meu favor aqui. Como eu já estava com dinheiro no bolso, já tinha feito lucro, eu falei, não vou arriscar, né? Porque eu entrar na operação aqui para perder o que eu já fiz, não vale a pena. Então o meu stop que estava aqui, quando andou 2 boxes a meu favor, eu já trouxe o meu stop aqui para cima. Aí o que aconteceu? Fez esse box aqui, ó, que deixou um rabinho grande, tá vendo? Ele só veio aqui, me tirou e continuou. Então aqui nessa operação aqui, quando eu entrei, eu ia tentar carregar ela até aqui, ó, até essa parede desse canal de alta aqui, desse canal de baixo aqui, que foi a que eu tinha traçado já
no início do dia. O preço foi lá, realmente buscou lá, deu uma mastigada, né, mas buscou lá, então dava para segurar, principalmente se eu tivesse garantido um pouco da operação aqui depois, ou feito uma parcial se eu tivesse entrado com mais de um contrato. Mas aí não deu, andou 2 a meu favor, eu subi o stop aqui para meio ponto para dentro, né, e ele voltou e me tirou, mas pelo menos me tirou no gain, não saiu no prejuízo. E essas foram as operações que eu fiz hoje. Depois ele deu outras entradas aqui que foram legais, principalmente essa aqui, ó. Uma boa entrada aqui também, ó, que nada deu 13 pontos. Essas aqui, ó, no livro de análise do MOL, ele chama isso aqui de pullback profundo, né? Que é quando realmente o preço perde as médias aqui de 9 e busca aqui essas outras, né? De 21, de 34, e aqui deixa um sinal. Eu não fico muito confortável para entrar nesse tipo de operação aqui. Por quê? Porque um dos gatilhos que eu uso é a confirmação aqui nos indicadores aqui, no IFR e no estocástico. E geralmente quando o preço dá uma pernada muito grande, faz esse movimento de volta, o estocástico ele também faz um movimento muito errático aqui, ou então o IFR ele sai das médias. Então esse é o tipo de operação que dificilmente eu vou pegar. Realmente as operações que ficam mais fáceis para eu pegar é desse tipo aqui, ó. O preço anda, eu espero a correção e pego. Conseguir pegar isso aqui, que paga pelo menos uma vez o meu risco, aí pra mim tá tranquilo. Não fico muito ganancioso não. Mas enfim, essas aqui foram minhas operações de hoje. Opa. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui ó, o relatório de performance aqui de hoje foi isso. Então, eu fiz a primeira operação, né, que foi um gainzinho de 5, que foi que eu tinha garantido lá, e voltou e me tirou. Aí depois eu fiz uma segunda, que foi aquela que eu estava acreditando na compra, mas aí o preço realmente, a pressão vendedora estava mais forte e me tirou. E daí eu fiquei então tava com 5, né, aí perdi 50, fiquei com 45. Aí fiz uma operação que peguei 12 pontos. Aí descontando os 45 aqui que eu tinha perdido, eu fiquei com 75 de positivo. Aí eu tentei aquela segunda operação lá, que foi a que eu fui violinado também. Aí eu fiz mais 5 pontos nela, então eu fiquei com 80. Esse foi o resultado de hoje. Eu operei no dia 1º também, só que no dia 1º eu consegui fazer só uma operação. A operação que eu fiz no dia 1º foi essa aqui. Essa aqui até que foi uma operação boa, que foram R$155, né, 15 pontos e meio. Foi uma operação muito boa que andou bastante a meu favor. Fui descendo o stop também até que o preço recuou e me tirou. Então esse mês, por enquanto estou só com loss, né, ainda estou no positivo. E detalhe, né, eu já saquei esse dinheiro. Eu sempre começo todo mês com a mesma quantidade de valor, que é o valor que dentro do meu gerenciamento, dentro da minha estratégia, eu posso levar até 3 stops, né, seguidos, que eu ainda continuo na operação. E daí se eu perder tudo de uma vez eu não opero mais. E tudo que eu vou fazendo eu vou tirando e deixo realmente só o valor inicial para ficar dentro do meu gerenciamento. Dentro aqui do relatório de performance, uma coisa que eu queria falar aqui é sobre isso aqui, ó. Principalmente para quem é iniciante, a gente acaba buscando outras pessoas que operam dentro do mercado e a gente fica muito iludido com boleta, né? Porque geralmente os caras ganham a gente assim, né? Mostrando resultado, mostrando boleta e tudo mais. E a gente fica iludido, quer fazer daquele tanto que todo mundo que começa, pelo menos eu, foi assim, né? Eu fiz umas contas no Excel e falei, meu Deus, eu vou ficar rico em um mês. E a real é que isso não acontece, né? E aqui no relatório de performance, olha só, eu até agora eu fiz 5 operações, consegui acertar 4 e tive uma perdedora. Então eu tô com a taxa de 80%. Quando você olha, por exemplo, para isso aqui, você pensa, nossa, 80%, o cara tá com uma taxa de acerto excelente, não sei o que. Realmente, como hoje eu tenho alguns filtros, a minha taxa de acerto ela é alta. Então, assim, mas isso não reflete que eu sou um bom operador, que eu consigo fazer resultado. Porque a pessoa pode ter um resultado de 90%. Se nos 90% das operações que ela acerta, ela ganha pouco, e nos 10% só que ela perde muito, a conta nunca vai fechar.
Então você pode pegar às vezes pessoas aí que são profissionais, que vivem já de mercado, que tem estratégia às vezes que tem 40% de acerto, 45% de acerto, 50% de acerto, ou seja, o cara de 100% das operações que ele faz, às vezes mais da metade ele erra, ou então a metade ele erra, e ainda assim ele sai positivo. Por quê? Porque o cara tem uma estratégia de quando ele perde um pouquinho, e de quando a operação vai ao favor dele, ele consegue segurar a operação. Então, não se iludam com esse negócio aqui de percentual de acerto. É importante para você ter as suas estatísticas, para você saber se o seu modelo funciona e qual que é a taxa de acerto desse modelo que você tem. Mas o que realmente você tem que ficar de olho é nisso aqui, ó. Média de operações vencedoras e média de operações perdedoras. Isso aqui ele está fazendo uma média de todas as operações que você teve ganhadoras, quanto que geralmente em média você sai de lucro. E aqui das operações perdedoras que você teve, em média quanto você perde nessas operações. É isso aqui que vai definir se você tem um sistema que funciona ou não. Por quê? Em média, quando eu acerto uma operação, eu tiro cerca de R$70. E quando eu perco R$50 em média. O que significa que, se no final das contas eu fizer aqui a subtração de quanto eu ganho para quanto eu perco, eu ainda saio com R$20 positivo. Ou seja, eu tenho um sistema de razão de lucro, em razão de lucro médio e prejuízo, de 1,42. Então é um sistema que funciona. Isso aqui é que vai realmente dar se você tem uma estratégia que está funcionando ou não. Então não adianta às vezes ficar olhando, ficar iludido com quem fala aí que vai te vender uma estratégia que tem 70%, 80% de acerto, que isso no fim das contas não indica nada. Você tem, por exemplo, um sistema, por exemplo, de ordinário. Se eu não me engano, a taxa de acerto dele é baixa, é para 50% para 60%. Depois tem que olhar a estatística, se pesquisar aí na internet, você já consegue achar. Mas toda vez que você consegue acertar uma operação dessa, ela te dá, às vezes, 200% do seu risco, 160% do seu risco. Então você arrisca pouco, então quando você perde pouco, e quando você ganha muito. E o principal, o mais importante de você padronizar suas operações é justamente para você ter esse número, pra você saber geralmente onde que eu entro, quanto que está sendo o meu risco e se o meu risco vai valer a pena. Porque se você, em média, não faz operações que você consegue carregar muito, e quando você leva stop, você leva praticamente do mesmo tanto que você ganha ou maior do que o que você ganha, a conta nunca vai fechar. Então essa é a principal preocupação que você tem que ter quando você olha realmente para relatório de performance. Enfim, agora aqui que eu queria falar mesmo era de como eu comecei no mercado financeiro, né? Eu sempre tive uma curiosidade, eu lembro que eu era... Eu venho de origem humilde, né? Então assim, eu sempre tive que trabalhar, eu nunca tive família realmente para me apoiar. Então eu sempre tive que trabalhar. Então assim, eu sempre, desde muito novo, sempre que tinha alguma oportunidade de alguma coisa que eu vi que, nossa, isso aqui eu acho que vai mudar a minha vida, isso aqui pode me ajudar, eu sempre me engajava, eu procurava e ficava interessado. E eu lembro de uma vez ver numa revista uma matéria de um cara que começou na bolsa com R$4.000, aí com 30 e poucos anos ele já tinha coisa assim de quase 1 milhão. Na época o dinheiro valia mais, né? Então assim, menos de 1 milhão ainda era muito dinheiro. Mas era muito dinheiro. E eu ficava pensando, né? Nossa, isso é bom, mas o negócio é que eu não tenho R$4.000, né? Então assim, nem pra começar nada. Mas aí, enfim, eu só vi isso e eu lembro que isso ficou marcado na minha cabeça, mas eu nunca procurei realmente entender como é que funcionava o bolsa de valores, eu sempre achei que fosse alguma coisa que não era dentro da minha realidade. E no ano passado, na verdade no final do ano retrasado, alguns amigos meus, eu tenho um amigo já que já vivia disso, mas eu nunca tive curiosidade de perguntar a ele como é que era. E no final do ano retrasado, 2 amigos meus do trabalho começaram a operar. E quando eles começaram, eles falavam muito isso comigo, então eu comecei a ficar interessado no que eles falavam e tal. Alguns começaram a me dar algumas dicas, me passaram alguns materiais, e daí eu fui fazendo, né? Abri a conta na corretora, peguei ali umas orientações de como é que fazia a compra, como é que fazia a venda, o que era um suporte e resistência, enfim, só informação básica, e já fui para a conta real. Eu não tive conta demo. Na época que eu comecei na Modal, aí eu usava aquela Trade Trader. Ela até tinha a opção de simulador, só que eu nunca usei. Eu sempre entrei na conta real. Eu lembro que quando eu comecei com R$700, e nos
2 primeiros dias eu consegui fazer dinheiro. Eu quase dobrei o valor de R$ 700 nos 2 primeiros dias. Então eu fiquei assim super alucinado, né? Achei, nossa, isso aqui é pra mim, né? Eu sou um gênio. E tava achando que era muito fácil, mas a real é que eu nem sabia o que eu tinha feito. Eu via o negócio e clicava. Clicou no meu favor. Eu nem sabia que tinha esse negócio de stop, enfim. Clicava só na boleta mesmo, de comprar ou vender e de zerar a operação. E aí no terceiro dia eu perdi tudo. Perdi o dinheiro que eu tinha feito, perdi os R$ 700, assim, uma lapada. E quando você começa assim, você meio que entra num ciclo vicioso, né? Porque você quer clicar toda hora, você acha que o negócio está subindo, aí você vai e compra. Aí quando você compra, ele começa a descer e pega seu stop. Aí você vai e vende, aí o negócio, porque está descendo, mas era só uma correção. Aí quando você vê que está subindo de novo, você quer comprar de novo, e seu dinheiro vai embora. Eu estava vendo boleta aqui minha do começo. Então eu comecei a operar mesmo na conta real no meio de fevereiro de 2019. Então agora em fevereiro de 2020 completou um ano. Então agora eu tenho um ano e pouco de mercado mesmo, de começando a operar, de quando eu não sabia nada, de quando eu realmente abri a conta na corretora e cliquei a primeira vez. Foi em fevereiro do ano passado. E daí eu levei muito ferro, né? Perdi muito dinheiro, todo mês eu fazia depósito, todo mês eu perdia. Aí no começo eu, por exemplo, reservava uma grana, né? Não, esse mês eu posso colocar R$ 500. Eu colocava os R$ 500, já perdia às vezes no mesmo dia, eu perdia com a semana. E aquele negócio, né? Querendo fórmula mágica. Nunca parei para estudar, nunca parei para procurar alguma informação. Ficava só me alimentando das informações que meus colegas me passavam e tudo mais. Até que um dia, um amigo meu, que é o Eduardo, que opera também, ele começou a me passar algumas coisas, a gente foi conversando mais assim, e eu fui vendo, né, que realmente não era igual eu estava achando, ou como eu estava levando aquilo lá. Aí eu comecei realmente a estudar, e realmente sentei a bundinha na cadeira, peguei algum material para estudar e fui estudar. Eu operava candlestick, né? Então eu estudei bastante sobre candlestick. E daí esse mesmo amigo meu, Eduardo, ele começou a operar com gráfico de Renko. Na época ele descobriu o material do Edu Moraes, não sei se alguém conhece, mas ele tem muita coisa aí no YouTube gratuito, mas hoje em dia ele tá meio mercenário. Tudo ele quer vender, ele quer fazer uns trem. Eu não curto mais muito o trabalho dele não, mas muita coisa que eu aprendi com o material dele. E daí eu comecei a ver o Renko. E assim, o Renko ele fazia mais sentido para mim para sistematizar uma operação. Porque o que acontece? No candlestick, a operação ela fica muito subjetiva, ou seja, você tem que ler muita coisa, você tem que deduzir a psicologia do mercado, entender quais são aqueles padrões que estão formando. Então ela fica muito subjetiva realmente se você não tiver uma experiência e se você não se dedicar muito àquele tipo de gráfico. E no Renko eu via a possibilidade de realmente sistematizar as operações, que aqui você não tem histórico, você não tem a mesma visão que você tem no candlestick, o gráfico realmente fica mais sujo com Renko, porque, por exemplo, deixa eu tentar pegar aqui, ó, se a gente for olhar tudo o que aconteceu nesse período aqui, ó, no Renko, o que aconteceu? O preço subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Aqui eu estou olhando para um período de 10h30 até 11 horas, vamos arredondar. Ou seja, se eu estivesse olhando para o gráfico de 1 hora, de 60 minutos, o gráfico de 60 minutos só ia me dar um único candle mostrando aqui, ó, que o preço abriu aqui e fechou aqui, ou seja, foi um candle positivo. E quando a gente olha para o Renko, dentro desse mesmo período de 1 hora, aconteceu tudo isso aqui para formar aquele único candle lá. Então, realmente, às vezes, dependendo do sistema que você usa dentro do candlestick, de entender como é que funciona realmente a formação e os padrões dos candles, às vezes ele é mais objetivo do que o Renko. Porque, por exemplo, aqui, ó, para quem queria operar comprado, já levou um monte de stop aqui. E se acertou essa operação e carregou até aqui, ok, você conseguiu pegar alguma coisa boa. Mas você passou todo esse calor, você teve todas essas oportunidades, deu sinal de venda, deu sinal de compra, tudo isso dentro de um único candle. Então isso complica um pouco. Mas como o preço era mais direcional e você só tem
um único box que te mostra a reversão e você pode aliar isso com indicadores para sistematizar o seu operacional, eu gostei muito da ideia e comecei a focar um pouco mais os meus estudos para Renko. Só que, como aí quem acaba vindo para o canal é gente que opera Renko, pode ver que às vezes você não tem muito material para Renko, e realmente não tem. Então você tem que estudar, você tem que olhar e você tem que ir fazendo suas deduções dos seus estudos e realmente entender o que você quer fazer com o Renko. E aí entra justamente o que eu quero falar hoje. Eu não opero só Renko, viu? Eu opero muito Candlestick, mas eu não faço a entrada no Candlestick. A leitura do gráfico, muita coisa que eu faço é dentro do Candlestick, principalmente que eu faço muita simulação com ação. Porque para qualquer operador de mercado, a primeira coisa que você tem que entender é que se você for ficar só em futuros, em algum momento você vai quebrar ou você vai perder muito cabelo porque o negócio é estressante. O que eu quero fazer realmente é levantar capital para eu começar a operar swing trade com ação, que é mais tranquilo, você às vezes tem a mesma rentabilidade e tem muito menos estresse. E dentro para eu operar a ação, para segurar uma operação muito longa de swing ou mesmo de position, Renko não é uma estratégia muito boa, justamente por isso aqui que eu estava falando com vocês. Dentro de um único sinal de compra ou de venda no candle, às vezes você tem vários sinais dentro desse negócio. Então você pode levar stop, às vezes você pode sair de uma operação antecipada porque o preço começa a retornar e você não quer arriscar o que você já ganhou. Então hoje os meus estudos realmente eu faço todos os dias um diário de trade. O que é um diário de trade? Você pega toda a tela aqui do que aconteceu no dia e vai fazendo suas observações. Fala, aqui deu uma entrada porque estava assim, assim, assado. Aqui teve uma outra entrada por conta disso. Aqui o preço subiu aqui, ganhou, mas quando chegou aqui realmente na linha que estava formando o canal de baixa, os compradores rejeitaram os vendedores rejeitaram essa compra aqui e desceu. Então o diário é realmente você fazer um diário do que aconteceu. E todos os dias eu faço, tanto o meu diário do Renko quanto o diário do Candlestick. Aqui eu vou abrir o gráfico de Candlestick para vocês verem aqui o que aconteceu hoje aqui dentro do Candlestick. Preço, né, como a gente viu no próprio Renko, abriu com um gapzinho de alta aqui, subiu fraquinho, deixando sombra aqui para baixo, realmente aqui tentou buscar aqui a média de 200 aqui, foi justamente na média de 200 que os vendedores rejeitaram e jogaram o preço para baixo, e deixou esse candle aqui, que é um candle extremamente vendedor. Aqui o preço realmente continuou com o movimento de venda, pode ver que não fez nenhum box para trás, isso aqui eu estou olhando no de 5 minutos. Depois o preço corrige até aqui na média, deixa esse 2G aqui, que foi justamente onde eu entrei. Vacilo meu, porque nesse momento eu não estava olhando o Candlestick. Porque se eu tivesse olhando o Candlestick e tivesse visto esse candle aqui em cima da média 9, eu não tinha arriscado fazer uma compra. Porque lembra aqui, aqui foi onde eu entrei e a operação andou, mas depois voltou e me tirou, saí no gain, mas essa aqui foi a que eu saí no loss. Entrei aqui e saí aqui. Se eu tivesse olhando para o Candlestick nesse momento aqui, que eu não estava, eu não teria feito essa operação aqui. Logo depois aqui, o nome dessa técnica aqui por exemplo, isso aqui existe uma estratégia para esse movimento que o preço fez aqui, no Candlestick. Essa técnica se chama 9.2. Ela é uma técnica de um cara que chama Larry Reeves, um operador extremamente foda, que ele tem as técnicas dele, né? 9.1, 9.2, todas elas são olhando para a média. Então você olha o comportamento do preço na média e age de acordo com aquilo que o histórico deixar. E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês e que vocês precisam estudar e que precisam saber é isso, não tem jeito. Tem que sentar a bunda na cadeira e tem que estudar, tem que fazer backtest, tem que verificar como é que o preço se comporta e ir fazendo operações. Aqui um dos livros que eu acompanho, que eu indico para vocês, é o livro do Palex. Para quem não conhece ele, pode procurar lá no Instagram, é ATPalex. Esse livro dele é muito bom, dentro dos livros nacionais de análise técnica, esse é o melhor. Tem todo um tipo de estratégia. Se você investir o seu dinheiro nesse livro, você não precisa gastar dinheiro com mais nada, com curso, com nada. Talvez você quiser aprender uma técnica de alguém ou coisa do tipo, mas tudo que você precisa aprender está dentro desse livro aqui. A técnica é essa, né? Aqui você tem aqui um índice aqui, mostrando os setups baseados na média móvel exponencial, que
que são os setups do Larry Williams, né? O 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Aqui, ó, o 9.2 ele é o quê? Você tem a média direcional para cima ou para baixo, né? Aqui é um cenário de compra, a média direcional e o preço trabalhando acima dela. Tudo positivo, 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 até que surge um candle negativo. Esse candle, ele tem que ter a mínima dele fechando abaixo da mínima do anterior. Aqui, ó, vamos até ler aqui, ó. Blá, blá, blá. Sinal de compra. A média móvel exponencial está subindo, então esperamos que feche um candle abaixo da mínima do candle anterior. Isso significa que é um candle de baixa. Um candle que vai fechar com a mínima abaixo do anterior é um candle negativo, né? Então, esse aqui fechou, surge um candle que a mínima dele vai fechar aqui abaixo da mínima do anterior. Aí, você viu isso aqui surgindo, o que você já faz? Você coloca uma ordem de compra aqui em cima, um tick aqui acima desse e o seu stop aqui. Se o preço continuar caindo, não vai acionar a sua entrada, mas se o preço voltar e perder a máxima desse candle aqui, que foi o que te deu, aí ele vai acionar a sua entrada e o seu stop fica aqui. Como aqui está mostrando, que ele vai seguindo os passos, né? Então aqui você coloca sua entrada, seu stop. Preço indo, fez um candle aqui com a mínima abaixo da do anterior, já coloca a sua ordem aqui, o próximo que nascer, se continuar caindo, não vai acionar o seu stop, mas se for um candle que vai continuar o movimento, vai acionar aqui na máxima desse. Stop aqui na mínima e o alvo 2 vezes o risco, né? Ou então pelo menos 161%. Todo tipo de operação de retorno à média forma um pivô. Eu gosto de usar o Fibonacci igual eu já mostrei lá antes, né? Eu traço a pernada do Fibonacci, vou buscando os alvos, 1, 2 e 3. E aqui você tem, né, os exemplos aqui que ele coloca aqui, e depois aqui ele coloca o setup, o sinal de venda nessa mesma técnica, na 9.2. E aqui, como vocês podem ver, é a mesma coisa, né? Lá estava caindo, aí fez aqui um candle de retorno à média, não rompeu a média, mas aí a mínima dele, aí aqui no caso, a máxima dele fecha acima da mínima do anterior. Então você coloca a sua entrada aqui, ó, nessa cabecinha aqui. Se o preço continuar caindo, ele vai acionar a sua entrada e o seu stop fica aqui em cima. Aqui, ó, a gente teve exatamente isso, ó. Eu tenho aqui o preço caindo. Aí eu tenho que fazer aqui, ó. Fechou esse aqui acima da máxima do anterior? Não. Mas aí eu tive esse negativo. Aí surgiu esse positivo. Esse positivo fechou aqui abaixo acima da máxima desse anterior, então eu já posiciono minha entrada aqui. O outro fechou. Aí o que eu faço? Eu subo a minha entrada para cá. Ali mais na frente, na técnica dele, tem isso. Porque, por exemplo, esse aqui foi o sinal e ainda não rompeu a média. Então você ainda está acreditando no 9.2. Então se surge um novo aqui, você de novo posiciona a sua entrada, só que na mínima desse que formou aqui. Aí, paf, deu esse aqui, ó, que foi uma barrona aqui e acionou sua entrada. Acionou sua entrada, você ia tentar sair com aqui pelo menos 61% do risco. Só que, aí entra o porquê que eu opero o renko. Eu não tenho grana, então eu não consigo assumir stop caro e nem quero assumir stop caro, né? Então, por exemplo, se eu entro, por exemplo, aqui nesse próprio gráfico aqui de 5 minutos, que não é um gráfico muito grande, eu teria um risco de 15 pontos, porque vocês concordam aqui, ó, se eu entrei nessa mínima aqui, meu stop está nessa máxima, então eu tenho isso aqui de risco, 13, 12 pontos aqui. E foi uma operação que ia acionar só minha entrada aqui, foi uma operação que andou 15 pontos, ou seja, é uma operação de 1 para 1. Mas, por exemplo, se fosse uma operação que passou calor, e quem entrou aqui pode ter passado, porque aqui, ó, o preço ficou subindo, descendo, até que realmente foi para baixo aqui, é uma operação que você ia passar calor aqui, ó, 9 pontos, 10 pontos. É uma operação que, por exemplo, eu não teria grana. Eu começo o mês com R$200. Então, como é que eu vou já, na primeira operação que eu vou fazer, eu já arrisco, por exemplo, quase 100% do meu capital. O renko, ele entra justamente para você conseguir antecipar essas operações. Então, por exemplo, aqui, ó, essa outra barra que formou aqui, essa aqui já é uma barra que chama o setup 9.1. Então um pouquinho aqui acima do 9.2. E aqui o livro dele tem todos os exemplos, é muito bem explicado, vale muito a pena
fazer esse investimento aí, viu? Vocês não vão se arrepender se realmente tiver coragem de sentar e estudar. A 9.1, ela é o seguinte, ó. Aqui o preço está caindo, voltou, aqui acionou o 9.2, né, que foi aquela técnica que a gente viu lá embaixo. Então aqui deu uma venda no 9.2. Mas a 9.1 é isso aqui, ó. O preço está trabalhando, aí ele faz um fundo e ele rompe a média 9. E a média 9 inclina para cima. Aí você vai fazer o seguinte, vai colocar uma ordem de compra aqui nessa máxima e o seu stop na mínima. Se for um rompimento realmente real que vai mudar essa tendência de alta, o preço vai continuar subindo e vai acionar a sua entrada. Se for só um retorno na média mesmo, sua entrada vai estar na máxima desse, a não ser que o preço realmente vá lá e te pegue e depois continue caindo, mas dificilmente vai. É acionado e continua. Aqui, ó, nessa barra aqui, a gente teve justamente isso, ó. O preço fez um fundo. Ó, esse aqui tá exatamente igual no livro, não sei se vocês perceberam aqui, ó. Caindo, retornou, fez o fundo e depois rompeu, ó. Exatamente igual no livro. Aí teve essa barra aqui que rompeu e inclinou a média para cima. Então sua entrada aqui nessa máxima e stop na mínima. O alvo aqui, pelo menos uma vez o risco, né? Só que, de novo, aqui um gráfico de 5 minutos. O risco ia ser de 13 pontos e a operação até andou 37 pontos aqui. Se eu tivesse com um contrato seria 370 pontos. Aqui, só que aqui, ó, você ia ver a operação andar 18 pontos a seu favor, voltar para depois andar. Então, tipo assim, como tinha essa média aqui de 77 aqui, mesmo que eu tivesse entrado no candlestick, eu não tentaria segurar uma operação mais do que isso. Mas a conta não fecha. Por exemplo, aqui é uma operação que você ia arriscar 13, 14 pontos para pegar o mesmo tanto aqui. Então, por exemplo, se você tem pouca grana, essa é uma operação que você não consegue começar com ela. O Renko, ele entra justamente para você conseguir antecipar essas operações e pegar ela mesmo assim. Então, por exemplo, aqui, ó, de novo, aqui foi uma operação que deu aqui o 9.1 de novo, ó, preço abaixo da média, rompeu e inclinou a média para cima de novo, entrada aqui na máxima e stop na mínima. Eu vou tentar colocar aqui um gráfico do lado do outro, não vai dar, mas enfim, ó, eu circulei esse candle aqui e ele vai refletir aqui no Renko. Então a gente vai conseguir ver exatamente onde é que foi essa entrada no Renko. Aqui no Renko, ó, rompeu, passou para cima e aqui deixou um sinal de entrada. Na minha configuração, eu não entraria muito tranquilo nessa operação, mas era uma operação que eu tinha confirmação lá no candle e tinha confirmação aqui, mas não uma confirmação muito boa, tá vendo? Aqui o estocástico aqui tá embolado, aqui o preço ainda tá abaixo de uma das médias, então não era uma operação muito legal. Só que andou mais um pouquinho e aqui sim, ó, aqui já deu uma entrada excelente e exatamente em cima da média, ou seja, superou a média de 200, fez um pullback nela e entrou. Essa aqui é a operação perfeita. Você já tem aqui o estocástico te favorecendo e aqui também o IFR já acima da verde, mas também já superando aqui a vermelha. Então aqui, ó, uma entrada aqui, você teria 5 pontos. Se você fosse fazer essa mesma entrada nesse mesmo local aqui, lá no candlestick, você ia ter um risco de 13 pontos. Então, por mais que você perca uma amplitude maior do movimento, você está com um risco menor para buscar basicamente o mesmo tanto. Lembra que a gente viu lá que era uma operação que ia dar mais ou menos 16 pontos? Aqui você ia ter um risco muito menor aqui de 4, 5 pontos para buscar praticamente o mesmo movimento. Então, o que o Renko faz com que te ajude, que é muito bom de você operar, é isso, que você consegue realmente sistematizar suas operações com gatilhos de quando entrar, de quando não entrar, e o seu risco você consegue controlar ele muito bem. E para você sobreviver hoje dentro do mercado financeiro, principalmente operando futuro, que você fica muito alavancado, é isso. Realmente você tem que saber quanto que vai ser seu stop e você tem que controlar isso. E o Renko te ajuda quanto a isso. Então, assim, para você que está começando agora, que está buscando informação, defina realmente uma estratégia no Renko, mas não para de estudar e não para de olhar para o candlestick. O candlestick realmente é a guia. Institucional faz operação usando candlestick. Basicamente, 90% das pessoas que operam no mercado financeiro hoje operam olhando para candlestick. Então, não vale a pena você ignorar candlestick e não estudar. E outro ponto.
Você percebe que, por exemplo, qual que é o sinal que eu uso para entrar lá no Renko? Não é quando o preço volta na média e deixa o sinal para mim com os negócios alinhados? Onde que a gente vê isso? Nesses mesmos setups aqui, só que aqui você tá levando, só que aqui o gráfico leva em consideração o tempo. E já no Renko eu não tenho a consideração do tempo. Mas perceba que o movimento do preço, do que eu vou olhar, é exatamente o mesmo que faz aqui. E para quem realmente quer ser um operador profissional, não tem como você só focar em uma coisa. Você realmente tem que estudar, tem que dominar todas as técnicas, tem que entender do que você faz. Porque quando você domina isso aqui, significa que você está aprendendo como é que o preço funciona, você está entendendo como é que funciona o movimento do preço. E o principal, no Renko você consegue verificar como é que está o movimento do preço, porque ele é muito direcional, mas você não consegue verificar a psicologia do mercado. E quando eu falo de psicologia, é isso aqui, ó. Vou usar agora o gráfico de 15 minutos aqui no dólar. Deixa eu apagar esses estudos aqui, porque senão fica feio demais. Aí. Ó, o que é a psicologia do preço realmente? É quando você olha aqui e o preço dá esse candle gigantesco aqui e depois dá um outro candle de força, mas você já começa a ver aqui, ó, que ele começou a perder força. Ele chegou até vir aqui, ó, só que os compradores empurraram até aqui. O próximo que abre nem sequer consegue superar aqui e fechar com um corpinho muito grande. Sobe, aí os compradores tentam, os vendedores tentam jogar para baixo e os compradores empurram para cima. Isso aqui é um candle de indecisão, significa que nesse momento aqui o mercado está empatado, ou seja, ninguém está conseguindo jogar para cima, ninguém está conseguindo jogar para baixo. Coisa que no Renko você não consegue ver. Aí depois você já tem esse padrão aqui que a gente pode chamar de, eu chamo de Twin Towers, né? Nos materiais que eu já vi, chama de Twin Towers, tem algumas pessoas que chamam de barras gêmeas. Geralmente as barras gêmeas elas são de mesma amplitude, do mesmo tamanho, só que aqui, quando elas são parecidas aqui mais ou menos, para mim já é um sinal de reversão. Então aqui eu tenho um preço tentando segurar e jogando para cima. Aqui tenta romper e joga para baixo de novo. Aqui mesmo foi onde eu tentei fazer a compra. Se eu estivesse olhando aqui, por exemplo, para... Ah não, aqui foi a última operação que eu fiz que foi uma compra, mas era uma compra mesmo. Aqui não daria para fazer uma venda, porque se você estivesse olhando para o candlestick e ele deixa uma barra dessa aqui, não tem como você pensar em venda aqui, viu? Isso aqui é uma barra mostrando que ela está extremamente vendedora, né? O preço aqui foi rejeitado completamente, falei o contrário, né? Aqui mesmo, tendo aqui, brigando aqui perto aqui, se eu estivesse olhando, por exemplo, para o candlestick, eu não teria arriscado fazer uma compra. Do mesmo jeito que aqui, ó, não dá para você pensar em uma compra aqui se ele não superasse essa máxima desse candle aqui que fez, porque esse candle aqui é de extrema indecisão. Aí o mercado continua caindo. Então assim, tem que ter o domínio dessas técnicas, você tem que saber como olhar isso, tem que ter domínio disso aí. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente teve o mesmo cenário do 9.1. Preço aqui abaixo da média, surge uma barra de força aqui que rompe a média e dá uma inclinadinha dela para cima. Entrada na máxima aqui, stop na mínima. O preço aqui realmente andou de lado aqui praticamente, mas depois realmente andou a favor aqui. Risco aqui de 12 para pegar uma operação de 14 pontos ou de 6 e pouco, não valeu a pena. Mas aqui, ó, pelo menos você ia passar muito calor, mas hora nenhuma ia passar perto do seu stop aqui, ó. O stop aqui nem chegou perto, então aqui você teria vários momentos para você conseguir sair da operação. E depois aqui você tem a mesma operação, a 9.1, né, só que um contrário, né, uma operação de venda. Primeiro ela rompe aqui, então sua entrada aqui é na mínima, ia ser acionada aqui, só que você ia passar um calorzinho. Só que o stop ia ser aonde? Aqui nessa máxima. Então mesmo aqui que fez esse retorno aqui, não conseguiu superar a máxima desse, você não ia ser estopado, a operação continuando a seu favor. Então esse domínio, essa leitura, essa expertise de entender como é que funciona os candlesticks, todo operador tem que ter. Outra coisa que precisa ter, que eu quero depois fazer um vídeo só sobre a alavancagem, mas eu vou aproveitar para falar aqui agora, sobre operações. Por que às vezes a operação anda a meu favor,
não anda muito e eu já garanto a operação. Que é o seguinte, eu sei que a estratégia que eu uso, ela tem uma taxa de acerto boa. Então, assim, muitas das vezes quando o preço realmente eu acerto a operação e ela vai ao meu favor, às vezes ela vai voltar, me violinar e me tirar com 5 pontos, com meio ponto, 1 ponto, e eu vou ficar só com 10, 5 reais. Mas pelo menos eu não corro mais risco. Se fosse uma operação que realmente virasse contra mim, eu não tinha mais risco algum na operação. E se fosse uma operação que realmente estoura para o lado que eu estou comprando ou vendendo, eu ia conseguir carregar e ia ganhar mais do que eu perdi nas operações que eu perco. Então eu não me preocupo muito com isso. Se a operação anda a meu favor, eu já garanto. Isso por quê? Porque eu aprendi isso da pior forma. Eu era o tipo de pessoa que operava e a operação... eu colocava o meu stop, a operação vinha contra mim, aí eu via que quase pegava o meu stop, eu ia subir no meu stop, acreditando que ia reverter e ia continuar a meu favor. E o que isso fazia? Fazia que com um stop, às vezes, que eu estava aceitando, por exemplo, sei lá, de 50 reais, virasse um stop de 100, 200, e eu perdia a grana porque eu não aceitava o stop. Então, lembra disso. O stop mais barato é o primeiro stop. Então, assim, se você já definiu onde que é a sua entrada, onde que é a sua saída caso vá contra você e onde que é seu alvo, garanta isso. A operação anda a seu favor, passa o seu stop para dentro e garante meio ponto pelo menos. Vai voltar muitas das vezes e te violinar? Vai, pelo menos você não vai perder dinheiro. Isso por quê? Porque quando a gente está aqui no mercado financeiro, a gente fica com um negócio que é assim. A gente não está vendo o dinheiro na nossa frente, a gente só fica vendo esse número aqui da boleta subindo e descendo, subindo e descendo. E aqui no virtual, parece que esse dinheiro não tem valor. Porque vamos supor que a operação já andou aí 6 pontos a seu favor, você está com 60 reais garantido. Você vai deixar uma operação de 60 reais voltar e vai deixar ela te estopar com menos 50? É a mesma coisa, por exemplo, você está andando na rua, você acha 50 reais na rua, você deixa ele lá no chão, não pega não? E para o mercado a gente tem que ter essa mesma visão. Se você não deixa 50 reais no chão, se você estiver passando na rua e achar, aqui também você não pode deixar para os outros não, porque se deixar você vai estar pagando o almoço dos outros. Então tem que garantir realmente, e você tem que ter visão, principalmente para quem tem pouco dinheiro, para quem não está começando com grana realmente para aguentar stop grande, para realmente fazer o negócio funcionar, tem que começar de pequeno, tem que ter o pé no chão. Então a primeira coisa é entender como é que funciona a alavancagem. Eu opero, por exemplo, hoje na Genial, né? Porque o Profit lá eu consigo pagar R$29,90, então eu acabo operando lá. Eu não sei se é 25 ou se é 50 reais, mas vamos supor que seja 50 reais para operar um mini contrato de dólar lá. Eu estou operando, preciso só de 50 reais na minha conta para operar um contrato. Se a operação for a meu favor, eu ganho. Então, por exemplo, se eu fizer 5 pontos, que é 50, dá 50 reais, eu consegui fazer 100% do meu capital em uma única operação. Ou seja, de 50 eu fui para 100. Aí você me fala, qual é o negócio que tem aí no mundo? Sei lá, se for pegar a banana aí para vender na feira, você acha que você ganha 50% de lucro na banana? Qualquer coisa que você for fazer, cara que é dono de supermercado aí, se eu não me engano, o cara ganha maior margem, ganha 30% em cima de produto, e ainda assim tem que vender vários, né? Porque você ganha 30% às vezes de R$1 de um produto que você está vendendo. Então, assim, a primeira coisa é você ter noção do dinheiro e ter noção do que está acontecendo aqui. Porque se você não tiver essa noção, você achar que 50 reais é pouco para você que está operando com 50 reais na conta, você está maluco, você não sabe que valor que tem o dinheiro e você não sabe o que você está fazendo. Então, a primeira coisa é entender que para você operar um mini contrato de dólar, o preço real do mini contrato de dólar é $10.000. $10.000. O dólar, hoje, ele fechou... Aqui, ó, a gente tá aqui com a plataforma aberta aqui, você consegue, inclusive, ver quanto é que fechou o dólar. O dólar hoje fechou em R$5,34. Então, significa que para você operar um mini contrato, a margem que realmente você precisaria para operar esse um mini contrato seria $10.000. Que vezes o valor que o dólar está valendo hoje, que seria R$5,34, você precisaria de R$53.000. Então a primeira coisa que você tem que entender é que quando você abre uma posição com um mini contrato, apesar de você ter só 50, 100 reais lá na sua conta, você está movimentando R$53.000. Aí entra a lógica do mercado, que é o seguinte: vamos supor que você tivesse o dinheiro necessário para operar um mini contrato de dólar. Quanto que você ia ter que ter na sua conta? Cerca de R$53.000. Vamos supor que você entre em uma operação
e essa operação vá contra você e você é estopado com 10 pontos, ou seja, você ia perder R$100. R$100 em relação ao valor que você tem na sua conta, não dá nem 1% do seu capital, ou seja, você entrou numa operação e você foi estopado com R$100, mas você não arriscou nem 1% do seu capital. E aí, do mesmo jeito, quando você, por exemplo, vamos supor que você faz uma operação excelente, que você faz 20 pontos, você pegou R$200. Você não fez nem 1% do valor que realmente você precisa para operar. Então, assim, o dinheiro que você faz, às vezes, pode representar uma porcentagem alta em relação ao seu capital. Só que em relação ao valor que realmente você precisa para operar, é um valor muito baixo. Então, por exemplo, quando você ganha R$100, você está ganhando R$100 em cima de 53. Se você tivesse 53 mil, não ia fazer muita diferença. Mas quando você perde, você também perde em cima de 53 mil. Então, por exemplo, você perdeu R$100, que foi os 100 pontos que andou ao contrário, já vai quebrar sua conta. Então, às vezes, você não consegue sobreviver porque você não entende isso, que você está pegando um dinheiro emprestado, você está operando um dinheiro que você não tem. A mesma coisa acontece no índice futuro aqui, ó. Hoje o índice fechou com 102 mil pontos, 102.520 pontos, né? 102.520. Cada ponto do índice não vale 20 centavos? É a mesma coisa que eu dizer aqui que, por exemplo, é 0,20 vezes 102.520. Ou seja, o valor real que você precisa para operar um mini contrato de índice é 20 mil reais, 20.500, né, aproximadamente, mas geralmente fica em torno de 20 mil reais mesmo para você ter. Então pensa, se você tivesse 20 mil reais na conta e estivesse operando um contrato de índice, você podia levar um stop no dia até de 1.000 pontos, que não ia fazer muita diferença na sua conta. Mas para quem está alavancado até o talo, tem só 100 reais na conta lá e está operando um contrato, quando você perde, você quebra mesmo, porque você está perdendo em cima de um valor que realmente você não tem para operar. Então por isso que tem que ser muito pé no chão, não tem esse negócio de vai voltar, vai voltar. Se você já definiu, por exemplo, que você ia entrar nessa operação aqui de compra aqui e seu stop ia ser aqui, se vier e te tirar, beleza, você perdeu dentro do que está programado, mas o que você tem que garantir é que quando você acertar e essa operação andar a seu favor, você também vai segurar, porque aqui, por exemplo, ó, essa entrada aqui era um risco de 150 pontos, e aqui o lógico aqui nessa operação, já que era uma reversão de tendência, estava vindo e reverteu aqui com fundos mais altos, e aqui os indicadores mostrando também reversão, seria segurar pelo menos até aqui na 200, é uma operação que dá 500 pontos. Agora, por exemplo, se ela anda a seu favor aqui, e você não garante nada, aí uma das coisas que eu queria falar aqui em relação a garantir, que eu comecei esse assunto, era isso que eu queria falar, é isso aqui, ó. Vamos olhar para essa operação que eu fiz aqui hoje. A operação se deu aqui no 4R, então se eu olhar lá no 5 ela não aparece. Essa operação aqui, ó. Eu entrei aqui, o preço andou 2 boxes a meu favor e eu já subi o meu stop para cima. Por que eu fiz isso e não fiquei arrependido de ter feito? Porque eu já estava com dinheiro no bolso, eu não queria arriscar. Então, assim, se fosse uma operação que andasse a meu favor, excelente, ia ser muito bom andar a meu favor. Mas se ela voltou e me tirou, ok, também não sai no prejuízo. Só que quando você faz uma operação aqui, principalmente se você tiver nesses períodos menores como aqui no 4R, o que você tem que esperar para subir o seu stop? Esperar pelo menos o fechamento de 3 boxes. Fechou um, fechou dois, se você fechou 2, você já quer garantir, beleza, garante. Mas você pode reparar, começar a reparar aí nas operações que vocês fazem, que quando tem isso aqui, ó, preço subindo, tentou corrigir. Isso aqui é um sinal de reversão, ou seja, o preço tentou cair, mas aí esse aqui jogou para cima. Só que os próximos, pode ser que quem tentou jogar esse preço para baixo aqui, ainda tenta vender aqui nessa máxima aqui. Então até o terceiro box, ainda tem muita força vendedora atuando nessa região. Então, por exemplo, se eu tivesse esperado o terceiro box fechar, para aí sim eu garantir minha operação, eu não teria sido estopado, ou teria sido estopado, mas teria garantido um valor maior. Geralmente, operadores de renko fazem isso. No índice, no dólar, dependendo do tempo gráfico, do período gráfico que você estiver olhando, isso não vai funcionar. Por exemplo, se você estiver num dólar, num 10R, num 11R, não tem como, meu amigo, você esperar fechar 3 boxes ao seu favor para você encerrar a operação, porque às vezes um único box já vale 5, 6 pontos, então não vale a pena o risco. Mas quando você está olhando para períodos gráficos menores,
vale a pena sim você esperar a operação andar ao seu favor, e quando você vê que realmente está fechando aqui o terceiro, aí sim você garante a operação aqui, aí deixa o pau torar. Bem, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu queria falar mais alguma coisa, mas não vou lembrar. Ah, sim. Eu falei aqui muito sobre ter que estudar candlestick, ter que estudar as técnicas, entender como é que o mercado funciona, entender como realmente... porque se você for um operador de análise técnica, você tem que dominar todo tipo de gráfico. Então não tem como você falar que vai querer operar só renda e ficar só nisso. Você tem que ter domínio de todos os gráficos e entender como é que o preço funciona, e só assim que realmente você vai ter expertise. Eu queria indicar aqui 3 pessoas. A primeira é o Palex, que eu já falei do livro dele ali, mas ele também tem um Instagram que ele divide muita coisa lá. E assim, se você for investir em alguma coisa no mercado, não compra curso dos outros, não faz nada, investe no livro. Tem o Marketing Pring Análise Técnica Explicada, é um livro que custa cerca de R$350 na loja do Márcio Noronha. Pode procurar aí no Google aí que você vai encontrar. Ela é a melhor tradução do livro que tem, então vale a pena investir esses R$350 lá. E é um livro que, inclusive, eu acho, na minha opinião, que ele é melhor do que o do Palex. O do Palex, tipo assim, o livro dele é voltado para estratégia. Então, em cada capítulo, cada página ali, você vai ver estratégias de trade que ele explica lá como é que essas estratégias funcionam. O do Marketing Pring, ele fala assim de uma ou outra estratégia, mas o foco dele é maior para mercado. Então, ele fala muito sobre como o preço se comporta, sobre algumas coisas que você precisa saber. O livro do Palex é mais caro, se eu não me engano é cerca de R$600, R$700, tem que dar uma olhada lá. Ele tem 2 livros, um de estratégias e um outro de análise. É só entrar lá e ver. Mas é um cara que realmente é um cara muito humilde, um cara que realmente sabe, não é um cara tipo de cara que fica postando boleta para pagar de rico ou coisa do tipo. Se vocês seguirem lá, aposto que vocês vão gostar. E vale muito a pena investir no livro do cara. Outro cara é o Ogro, que chama... esqueci o nome do cara, André Machado, só chama de Ogro, mas é André Machado o nome dele, Ogro de Wall Street. Se você pesquisar aí também, tanto no YouTube quanto no Instagram, você vai encontrar as páginas dele. O Ogro é um cara muito foda também, um cara muito bom que eu respeito muito. Ele não tem livro, não tem nada, mas ele é um excelente operador. Ele mantém uma sala que você pode participar lá e ver todos os dias as operações, e ele vai dando os insights lá. E o cara é tão foda que é o seguinte, ele tinha um curso que realmente ele vendia, um curso que tem mais de 80 horas, e nesse curso sim vale a pena investir, porque é um curso de mais de 80 horas e ele fala sobre análise técnica, tudo que você precisa saber, divide estratégia, faz um monte de coisa, é um cara excelente. E o que acontece? Ele começou a liberar esse curso gratuito, então você não precisa pagar por esse curso. Ele criou um site, que se eu não me engano chama Ogroflix, que você entra lá, cria o seu perfil e você tem acesso a todo o material dele de graça mesmo. A única coisa que hoje ele cobra para você participar é da sala de análise dele, que é uma sala que é para quem já tem um pouco mais de grana, ou para quem está um pouco mais avançado, porque aí realmente lá eles falam sobre tudo, sobre operação tanto de futuro quanto de ações, então é uma coisa para quem realmente já tem um pouco mais de grana para investir. Mas para iniciante, para quem está começando, o que vale a pena realmente é assistir. E no YouTube, no próprio canal do YouTube dele, tem também todo o material. Ele tem aula lá que dura 3 horas de Fibonacci, então assim, ele tem muito material extenso. Só que no YouTube os três ficam esparramados, né? Então você não tem uma ordem. Lá já no site dele você vai ter o curso montadinho, realmente separado, então vale a pena. E um outro cara chama Mol Análise, eu não sei o nome dele, mas se vocês acharem o Palex, vocês vão ver lá que o Palex marca muito ele nas coisas e ele segue lá também. Mas se você procurar Mol, M-O-L, eu vou deixar na descrição aí os links e os nomes aí que eu estou indicando aqui, para vocês procurarem. Mas esse Mol Análise também é um rapaz novo, agora começou, tem pouco tempo no mercado, só que o cara é muito bom. Ele lançou um livro também, o livro dele eu não sei quanto que custa, mas se eu não me engano ele tem um combo, que ele vende o livro e o curso, vale a pena. E o livro dele é a mesma coisa. Ele é um trader discricionário, então ele mostra as estratégias, mostra a leitura de preço dele, ele mostra tudo que você precisa saber realmente ali para análise de mercado. Então vale a pena investir nisso também. Então é isso, galera. Então também, esse eu não vou indicar porque ele não tem muito material, mas esses 3 aí vocês podem seguir que vocês vão gostar. E de novo, pé no chão, entenda qual que é a sua posição no mercado, entenda se você está alavancado, se você tem pouco dinheiro, cara, é com um contrato mesmo, e ainda assim já tenha a ciência de que mesmo com um contrato com R$500 na conta, você não tem muito dinheiro não.
porque você precisaria às vezes de 10 vezes isso que você tem na sua conta para operar. Então é realmente a pé no chão, entender o valor do dinheiro e fazer as operações e estudar. E não tem jeito de diferente de estudar, viu gente? É pôr a bundinha na cadeira, pegar o livro, fazer backtest, ir estudando, ir fazendo teste, e quando você se sentir confiável, vai para a conta real. Coisa que eu não fiz e hoje eu indico. Hoje, se eu fosse começar hoje, eu não teria entrado na conta real. Para vocês terem ideia, até setembro do ano passado, eu tinha perdido quase 6 mil reais, era 5.700 e alguma coisa, 750 vou colocar aqui. Que de fevereiro, de quando eu comecei no ano passado, até novembro, eu tinha perdido isso, ou seja, todo mês eu fazia depósito, todo mês eu perdia. Se eu não me engano, de janeiro até novembro, eu fiquei um único mês positivo e foi tipo assim, 5 reais positivo, mas aí no fim das contas, com as taxas que eu paguei, na real mesmo eu não fiquei positivo. E só agora, no mês de julho, que eu fiquei no 0 a 0, ou seja, que eu consegui começar a fazer resultado para recuperar esse dinheiro, que aí eu fiquei no 0 a 0, e agora que eu estou tendo um pouquinho de lucro. E como é que eu consegui isso? Realmente isso, tendo pé no chão, sabendo respeitar o operacional que você define, que você quer operar. E o principal, né? Hoje eu não deixo dinheiro na conta, viu? Principalmente porque assim, mesmo hoje eu tendo toda essa bagagem aí, entendendo que o mercado funciona assim, quando eu tenho um dia ruim, que às vezes eu levo um stop, porque eu posso levar 2 por dia, né? É a estratégia que eu tenho. Se eu levo o segundo, muitas das vezes eu fico na fúria querendo operar porque eu quero recuperar ou porque eu não aceito perder. E se eu tiver dinheiro nas contas, eu sei que em algum momento eu corro risco. Então, por exemplo, hoje eu fiz aqui esses 80 reais. Eu já vou lá e já transfiro o dinheiro. Eu só tenho deixado da minha conta os mesmos 200 reais que eu começo todo mês. Eu começo com 200, aí eu faço uma gordurinha para pagar o valor da plataforma, para pagar a taxa, que às vezes tem algumas coisinhas, e depois tudo que eu faço, se eu fiz, depois que já descontou esses negócios todos aí do começo do mês, aí eu tiro tudo quanto é o lucro e fico só com 200 reais. Se eu levo um stop, por exemplo, de 50 no dia e saio negativo com 50, eu ainda tenho 150, então amanhã eu ainda consigo dar mais um tiro e tentar recuperar esse dinheiro. Aí se no segundo dia assim for um stop, aí eu decido se realmente eu vou colocar mais dinheiro ou se não vou. Mas uma das coisas que tem feito diferença pra mim era isso, porque quando você deixa o dinheiro na conta e fica só operando, você fica queimando o dinheiro. Aconteceu uma coisa, você queima. Aconteceu outra, você queima. Pelo menos o seguinte, com esse lance de fez uma graninha, você tira, pelo menos esse dinheiro realmente eu não devolvo ele para mais ninguém, a não ser que eu seja trouxa de depositar lá de novo. Mas tem que ir fazendo essas coisas aí para você ir fazendo. Eu vou deixar aí na descrição esse pessoal aí que eu indiquei, espero aí que eu tenha ajudado vocês, ficou um pouquinho longo aí, mas era que eu queria falar essas coisas. Agradeço a atenção aí e desejo boa sorte para todo mundo aí.